Olá, meus alunos. Vamos para mais uma correção de exercício, livro digital da EDB, capítulo de movimento circular, física, primeiro ano do ensino médio. Tá lá, com base na atividade anterior, estime a frequência de giro das rodas do carro de Fórmula 1 próximo de sua velocidade máxima. Dê a resposta em rotações por minuto. Então, olha só, na atividade anterior, que foi o exercício que a gente acabou de resolver, a gente achou que o automóvel, nas condições que foram dadas, né, a gente encontrou que o automóvel teria uma velocidade aproximadamente igual a 1.400 km por hora. Mas isso a gente sabe que é impossível, né? Isso é impossível. Então, o que acontece? Ó? Quando ele fala para a gente, estime a frequência de giro dessas rodas, a gente vai ter que fazer o cálculo dessa frequência, mas nós vamos precisar supor um valor. O valor de quem que a gente vai precisar supor? Isso aqui, ó, velocidade máxima do carro de Fórmula 1. Então, vamos colocar que essa velocidade máxima ela é aproximadamente 360 km por hora numa reta. Pode ser até um pouco mais? Pode. Pode ser um pouco menos? Pode. Então, se você colocar 300, pode. Se você colocar 400, pode. Porque você está colocando estime. Agora, se você puser 100 km por hora, é pouco. Se você puser 500 km por hora, aí já é muito. Então, nessa faixa de 300 a 400 km por hora é um valor razoável. Ah, mas, ô Tonhão, por que você colocou 360 km por hora? Porque eu vou ser obrigado a transformar isso para metros por segundo. E para fazer essa transformação, eu vou dividir por 3,6 e aí fica fácil. 360 km por hora divididos por 3,6 vão me dar 100 metros por segundo. E aí fica mais fácil de fazer as contas. Então, peraí. Esse automóvel vai ter a velocidade de 100 metros por segundo. Eu sei que velocidade comum, velocidade linear, é igual a velocidade angular vezes o raio. Então, eu posso, com essa equação, achar a velocidade angular. Eu sei que a sua velocidade comum é 100 metros por segundo. Na questão anterior, ele havia comentado que o pneu tinha 33 centímetros de diâmetro. Então, eu vou colocar aqui 0,33 metros. Com isso, a gente vai achar a velocidade angular. Fazendo aqui a continha, passando 0,33, eu vou ter, então, 100 dividido por 0,33 igual a velocidade angular. A gente vai encontrar, então, que a velocidade angular vai ser de 303 radianos por segundo. Só que não quer isso. Ele quer que você encontre a frequência em rotações por minuto. Então, ele quer que você encontre a frequência em rotações por minuto. Então, ó, tá aqui, rotações por minuto, né? Ele quer a frequência. Só que eu sei que uma volta são 2π radianos. Ou seja, o ângulo de uma volta são 2π radianos. Quantas voltas eu vou ter
Se eu completar 303 radianos, que é esse valor deste ângulo que está sendo completado a cada 1 segundo. Ou seja, isso aqui é o ângulo que você está completando a cada 1 segundo. Então, uma volta são 2π radianos. Quantas voltas 303 radianos significam? Então, a gente vai chamar isso de x. Então, eu vou ter x, que vai ser igual a 303 divididos por 2π. Vamos colocar que 2π vale 3. Então, a gente vai ter 303 dividido por 2 vezes 3. Ou seja, o x vai dar 303 por 3, 101. 101 dividido por 2, 50,5 voltas. Isso a cada 1 segundo. Então, são aproximadamente 50 voltas por segundo. Só que nós queremos voltas, rotações a cada minuto. Como a gente quer por minuto e aqui está por segundo, é simples. É só a gente multiplicar por 60, porque isso são 50 voltas por segundo. Em 1 minuto, são 60 segundos. Então, é só a gente multiplicar por 60 que a gente vai ter o valor disso correto. Então, a gente vai multiplicar por 60. 60. Então, 50 voltas vezes 60, a gente acha aproximadamente, então, 3.000 rotações por minuto. Essa é a frequência de giro do pneu. Então, o nosso pneu ele vai completar 300 rotações por minuto aproximadamente. Tranquilo? Qualquer dúvida, sugestão é que você reveja a questão, tá? Se quiser me perguntar também, né, me procurar na internet para me perguntar algum detalhe, sinta-se à vontade e um abraço. Até daqui a pouco. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma questão de movimento circular do livro digital da EDB, questão de número 14. Um corredor numa pista circular de raio 25 metros mantém sua velocidade angular constante em 2π radianos por minuto. Utilizando π igual a 3, na letra A ele pergunta qual a extensão da pista. Então vamos lá, ó. A extensão da pista ela tem a ver com o comprimento da circunferência, né? O comprimento da circunferência, já que é uma pista circular. Então, né, nessa letra A, o tamanho da pista, é igual ao comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio da curva, né, o raio da pista. Então, esse tamanho da pista vai ser igual a 2 vezes 3 vezes o raio da curva, que são 25 metros, como ele fala lá na questão, ó, 25 metros. Mandou π, né, que a gente use, nos mandou usar π igual a 3. Então, esse tamanho da pista, 2 vezes 25, 50 vezes 3, 150 metros é o comprimento da pista. Então, questão letra A já está resolvida. Vamos mudar de cor para ficar mais claro. Letra B. Quantos radianos ele terá se deslocado em 9 minutos? Ou seja, quantos radianos no total ele terá descrito em 9 minutos?
Então, olha só, repara o seguinte, se a velocidade dele, né, aqui ó, velocidade angular constante em 2π rad por minuto. Então, essa velocidade, ela não é a velocidade linear, ela é a velocidade angular. Então, vamos escrever aqui corretamente. Né? Essa velocidade, ela é a angular. Está dizendo que são 2π radiano por minuto. Só que a gente tem que lembrar que 2π é exatamente o ângulo de uma volta. É exatamente o ângulo de uma volta. Então, significa que ele está completando uma volta a cada 1 minuto. Então, se ele está completando uma volta a cada 1 minuto, e ele, né, falou para a gente que o tempo são 9 minutos, então, já que são 9 minutos, significa que são 9 voltas. Já que são 9 voltas, 9 vezes 2π. Então, a gente vai ter o total de 18π radianos. Opa, deu errado ali. 18π radianos sendo executados, né? 18π radianos sendo executados. Já que ele mandou a gente usar π igual a 3, né? A gente pode multiplicar isso aqui, né, por 3, ou 18π, ou seja, 18 vezes 3. A gente vai encontrar, então, né, 3 vezes 8, 24, vão 2, 54 rad. Então, a gente tem na letra B 54 radianos completos após esses 9 minutos. Vamos mudar aqui de cor de novo. Vamos usar agora um verde para a gente escrever a resposta da letra C. Então, tá lá, ó. Após quanto tempo ele terá percorrido 3 quilômetros? Então, olha só, a gente já viu aqui que ele dá uma volta a cada 1 minuto. Então, uma volta, que são quantos metros que a gente calculou? 150 metros. Então, são 150 metros. E isso é feito em 1 minuto. Então, eu quero o tempo para ele percorrer 3 quilômetros. 3 quilômetros, eu quero saber o tempo. Então, é só fazer isso agora, uma regra de 3. 3.000 metros, você vai ter o tempo x. Então, seu tempo x vai ser 3.000 dividido por 150. Então, aqui você consegue 20 minutos. Então, o tempo para que você, né, percorra os 3 quilômetros é igual a 20 minutos. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem me procurar. E seria interessante, né, para tentar entender um pouco mais, assistir a explicação novamente. Ok? Abraço para vocês, até daqui a pouco. Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos para a 15ª questão do livro digital da EDB, do capítulo de movimento circular. Diz lá, ó. Suponha que o proprietário do carro da seção física e interação com o texto, o odômetro e o diâmetro da roda tenham substituído o pneu original por outro, o qual está fora das especificações recomendadas pelo fabricante. Se ele colocou um pneu cujas especificações são 205/70 R14, cujo raio é 32,13 centímetros, em 1.000 voltas o odômetro marcará 1,81 km. Mas qual será a distância efetivamente percorrida pelo carro?
Então, olha só, o que ele está querendo que você, né, faça nesse caso? Ó. Se você tem lá um pneu e esse pneu ele tem um certo diâmetro, né? Ele tem um certo raio ou um certo diâmetro, né? Ele tem aqui um certo raio ou um certo diâmetro. Se você colocar, por exemplo, um pneu maior, com um raio maior, ou um maior ainda, o que acaba acontecendo? Você acaba medindo errado a distância percorrida. Por quê? Porque na hora que esse aqui der uma volta, na hora que esse aqui também der uma volta, na hora que esse aqui também der uma volta, você vai ter tamanhos de circunferências diferentes, portanto, distâncias percorridas diferentes. O pneu maior, em uma volta, percorre mais distância. Então, se você usa um pneu que não é o pneu que foi recomendado para o seu carro, pode acontecer isso. Se você usar um pneu menor, ele vai percorrer uma distância menor em uma volta. Se você puser um pneu maior, você vai percorrer uma distância maior com uma volta. Então as marcações ficam erradas, porque as marcações elas são feitas em função do número de voltas que você dá com o pneu. Então, se você tem um pneu menor, a distância vai ser menor. Se você tiver um pneu maior, a distância vai ser maior. E é exatamente isso. Ó. Ele colocou um pneu cujo raio é 32,13 centímetros. E se você for lá na outra seção, né, na tal seção física e interação com o texto, se você for lá, você vai ver que o pneu original ele não tem esse tamanho. O pneu original tem um tamanho de 28,88 centímetros. O pneu novo tem um raio de 32,13 centímetros. Ou seja, o raio novo, aliás, o raio original é 28,88 e o raio do pneu novo é 32,13. Ou seja, o seu pneu novo é maior. Ele vai marcar, né, uma distância diferente. Então, quando você troca isso por um pneu maior, você vai ter também uma distância maior. E é isso que ele quer que você encontre, né? Ele está falando que às 1000 voltas o odômetro vai marcar 1,81. Mas qual será a verdadeira, a efetiva distância percorrida? Então, olha só. Se nós estamos falando que o pneu vai dar 1000 voltas, né? Se o pneu vai dar 1000 voltas, significa que serão completados 1000 vezes 2πr. 1000 vezes 2πr. Então, eu vou ter 1000 vezes 2 vezes o π, que nós vamos usar 3, vezes o raio do pneu novo. Quanto que é o raio do pneu novo? Aí nós vamos ter que tirar de centímetro, nós vamos ter que passar para metro. 0,3213 metros. Então, na hora que você faz essa conta, a distância percorrida é igual a isso. Então, você vai ter 1000 vezes 2 vezes 3 vezes 0,3213. Fazendo essa continha, você vai achar aproximadamente 2017 metros. Aproximadamente 2017 metros. Ou seja, em torno de
2.000 metros. Ou seja, a distância foi maior porque você trocou por um pneu que também era maior. Então, a distância, né? Vou mudar aqui de cor, ó. A distância era 1,81 quilômetros, mas na verdade você vai andar mais. Você vai andar aproximadamente 2 quilômetros. Então tem uma diferença significativa nessa distância. Ok? Espero que tenham entendido. Alguma dúvida, reveja a questão. E no mais, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma questão, a questão de número 16 do livro digital de Física. O assunto é movimento circular. Diz lá, ó, se nas condições da atividade anterior o automóvel percorrer uma distância efetiva de 200 km, qual será a diferença em relação à marcação do odômetro? Então, olha só, ele está colocando para a gente que o carro vai percorrer 200 quilômetros, né, efetivamente. Então, eu tenho 200 quilômetros que estão relacionados à distância efetiva, a distância que você tem, né, com relação à roda que você colocou, que é a roda errada, né, que é a roda maior, é o pneu maior, aliás. Então, 200 quilômetros estão para 2 quilômetros que a gente calculou que era a distância verdadeira que o carro havia percorrido com o pneu maior. Então, eu quero saber x, quantos quilômetros para percorrer, né? Quantos quilômetros seriam percorridos marcados no odômetro, né? Quanto que o odômetro marcaria, x, já que o odômetro, na proporção de 2 quilômetros, teria marcado 1,81 quilômetros. Então, é só a gente fazer essa continha. Vai ficar x, que é igual a 1,81 vezes os 200 quilômetros divididos por 2 quilômetros. Então, nós vamos ter que o x igual a aproximadamente 181 quilômetros, né? São 181 quilômetros que o odômetro vai marcar, sendo que, na verdade, ele teria percorrido 200 quilômetros. Ok? Tranquilo? Espero que tenham gostado dessas explicações. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, né, no Instagram ou aqui mesmo no YouTube. E um abraço para vocês. Até mais!